diferente do que a gente quer. A frase ela tá bem explicadinha, né? Neymar é o melhor jogador brasileiro pós a era Pelé, tá? Basicamente é isso. Então não queria que entrasse nenhum. A gente viveu aí essa celebração dos 50 anos do Tri, daquela seleção que tinha um monte de jogador histórico. E aqui é para pegar da geração pós-Pelé em diante. E a gente coloca aqui o Zico, então acho que o Zico é um bom símbolo. Zico, Sócrates, Falcão. Pelé se aposenta em 77, né, lá no Cosmos. Então, assim, pegando de 77 em diante, eles já jogavam, alguns deles, mas acho que vale o exercício, tá? Então, é dessa geração em diante, tá, Mauro? Geração Zico, Sócrates, Falcão, enfim, não vou ficar aqui citando todos os jogadores. A frase quem estava jogando já a partir em outubro de 77, quando o Pelé parou de vez no Cosmos. Exatamente. E dali em diante. É pra gente não ficar aqui lembrando dos caras que jogaram junto com ele, do Gerson, do Rivelino, do Tostão, enfim, para não ficar entrando muito nesse, pegando no pós, tá? A frase é: Neymar é o melhor, não o maior. Neymar é o melhor jogador brasileiro pós a era Pelé. Eu quero começar com o Mauro Betti. Só entra na câmera e fala, Mauro. Eu digo o seguinte, antes do Neymar começar em 2009, quando ele quase foi parar no Real Madrid em 2006, e eu não vi pessoalmente, mas vi vídeos e a gente já acompanhando, porque aí vai ter cara, eu fiquei muito impressionado já com alguma coisa, e quando eu vi a partir da estreia dele pelo Santos em fevereiro de 2009, e principalmente em 2010, aquele grande time do Dorival Júnior com ele, com o Robinho, com o próprio Ganso, um momento maravilhoso, eu comecei a me preparar para entender que aquele cara seria o maior de todos. Inclusive o texto que eu fiz para o Lancer, o primeiro clássico que ele jogou contra o Corinthians, deu 1-0 para o Corinthians, se não me engano, gol do Jorge Henrique, e que o Ralf, no primeiro minuto, já deu uma mordida no Neymar, e o Neymar fez uma partida muito discreta. Eu até discuti muito com o editor do Lance, eu falei, cara, eu vou fazer o texto Ronaldo Fenômeno contra Neymar. Aí, mais ou menos, o que tiver de Santos e Corinthians. E a atuação dele foi muito pálida, também por essa mordida que eu citei e tal. E aí, conversando com o editor, falou, cara, olha, realmente acho que a gente pode ter exagerado na expectativa. Mas daqui a alguns anos, esse texto, que já de 2009, ele vai ficar histórico, porque acho que o Neymar vai virar tudo isso aí mesmo. Vamos lá, e foi, enfim, e foi sendo. Eu imaginava, quando ele chegou em 13 ao Barcelona, quando campeão da Europa em 15, que eu diria sim, que aquela capa recente da Placar seria essa mesma. Mas agora eu confesso que eu estou em dúvida, ainda tendo sido o jogador mais caro do mundo, ainda sendo algo que nenhum jogador brasileiro passou desde a década de 40, eu sempre digo isso. Havia Leônidas, mas havia Domingos, depois havia Zizinho e havia Jair Rosa Pinto. No mínimo 2 grandes craques. O Neymar praticamente desde 2010, quando ele chega à seleção, já tardiamente, depois da Copa da África do Sul, o Neymar está praticamente sozinho e muito jovem, levando nas costas não só o Zuniga, mas o Brasil na semifinal no Maracanã, no Minerassen, com o pessoal com a camisa. Então, a pressão é muito grande e algumas coisas que ele não rodou. Então, eu achei que o Neymar seria o melhor jogador brasileiro pós-era Pelé. Ainda ele pode ser, mas diferentemente do que eu achava e o tempo passando, e para mim a escolha infelicíssima dele, indo para o Paris Saint-Germain. Porra, mas se você ganhasse... E eu vou dizer, não vou abrir o número, mas o pai dele me falou quanto ele ganhava no Barcelona em janeiro de 2016 e não precisaria ganhar mais, tá? Mesmo. Então, assim, sem entrar em detalhes, ele não precisava ter ido, embora eu entenda que você ter o nome na Torre Eiffel deve ser foda, né? Então, assim, o Neymar, que eu imaginava que já seria esse melhor jogador brasileiro, não está sendo. Quem que é? Semana passada a gente falou Romário e Ronaldo, né? Que a gente não sabe, eu nem lembro mais se eu voltei no Romário ou no Ronaldo melhor. É um deles. E o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho desistiu de jogar antes da Copa de 2006. Então, eu vou ficar com o Romário e Ronaldo. O Zico poderia estar muito nisso aí. Muito nisso aí. E não quero dizer que, só o Diniz, ele fez muita coisa pelo Diniz, era um outro mercado, eram só 2 jogadores. Eu vou ficar com Romário, Ronaldo e Zico, e por que não incluo o Rivelino nessa parada? Porque tinha discussão Rivelino e Zico também. Mas então eu vou ficar, o Neymar para mim teria sido, não é. Pode ser ainda? Pode, mas não é. Então eu fico Romário, Ronaldo e Zico. Tá, o Mauro, vou pedir só depois para você dar mais uma inclinada. Eu sei que hoje você tá com um probleminha aí, tivemos isso, aí dá melhor, aí melhorou, agora... Porque o Mauro tava aquela coisa, ele tava escorregando aqui, aí daqui a pouco só o queixo, só a tampa da cabeça do Mauro, só tava a peruca do Mauro, agora não, agora tá... Bom, vamos lá, tá?
A discussão existe, a galera está participando com a gente desde o começo do programa. O Gustavo de Oliveira está dizendo que o Zico é o melhor jogador depois da era Pelé. O Rodolfo Souza está dizendo que é o Ronaldo Fenômeno. O Flávio Moro está dizendo que é Ronaldo Fenômeno disparado. Disparado acho que não vai ser ninguém, gente. Disparado não é difícil. O Vinícius Dutra está dizendo Zico. O Lan House está falando assim, melhor possível, maior não. É sempre legal que a gente sempre faz essa distinção aqui também quando a gente fala de melhor e melhor. O Lucas Felipe desfalso, Gabriel Ushira desfalso, Anderson Souza desfalso, Vinícius Rosário desfalso. Vamos lá, Bruno Formiga, Neymar é o melhor jogador brasileiro pós a era Pelé, verdadeiro ou falso? Cara, eu acho que é bem falso. Essa discussão já rolou sobre a história da camisa 10 também um tempo atrás, quem seria o maior camisa 10 pós-Pelé. E à época eu apontei o Zico. Inclusive o Zico sempre falou, quando trabalhava com a gente no Esporte Interativo, que o Messi é muito mais parecido com ele do que com o Maradona, e é verdade, pelo faro do gol, pela gana do gol, ou pela verticalidade do gol. Né, o Messi tem característica, até o jeito de correr, cara, você vê o Zico mais novo, com o cabelinho mais parecido com o do Messi, longo como o Messi começou, o jeito de correr, a passadinha curta, a condução da bola próxima. É óbvio que o Messi tem muita coisa de Maradona também, mas essa questão de ser um finalizador, de ser um armador e também atacante, um ponta de lança mortal, o Messi é muito próximo do Zico. Então assim, a minha resposta seria o Zico. Eu acho que o Zico, em termos de talento, de ser completo, de ter tudo do jogo, do meio para frente ele fazia quase tudo, de poder desacelerar, de acelerar, de pisar na área, de ser o artilheiro do time, mas também de fatalmente ser o cara que mais deu passe para gol no time, de cobrar falta, de fazer tudo, eu acho que é o Zico. Mas eu entendo que no conjunto da obra, de relevância histórica, de talento, de impacto no mundo, talvez a resposta seja Ronaldo. Mas é um dos dois. O Neymar com certeza não é, porque a frente dele tem, em termos de talento, de obra, você tem Ronaldo e Zico, e aí beleza, tem gente que gosta de discutir o Ronaldinho, o Romário. Acho que em termos de talento, eu já falei isso aqui, bola por bola, para mim tem discussão Neymar e Ronaldinho Gaúcho, bola, recurso, 1 contra 1, construir por dentro, finalização, eu acho que tem discussão, mas ele não é o melhor jogador pós-Pelé e acho que nem vai ser, nem se ele ganhar a Copa do Mundo, porque tem Zico e Ronaldo à frente, muita coisa para mim. Então, primeiro que, assim, de todos esses, o único que tem coisa a construir ainda é o Neymar, né? Então, assim, ele pode ainda construir muita coisa, principalmente quando a gente está falando de seleção brasileira, Vitor. E eu queria saber se a seleção, o quanto que a seleção brasileira vai pesar na tua análise, na tua avaliação, para responder essa frase, Vitor. Tem que só baixar o mic aí, abrir e falar. Neymar é o melhor jogador brasileiro pós a era Pelé. Verdadeiro ou falso, Vitor Sérgio Rodrigues? Eu acho falso. Baixar o mic, Vitor. Baixar o mic, por favor. Aqui, ó. Eu acho falso. Eu acho que o melhor jogador brasileiro pós... Melhor, né? Para mim, há claramente a diferença melhor e maior. Para mim, o melhor é o Zico. Acho que nenhum foi tão completo e jogou tanto tempo nesse nível. Se for falar o maior, acho que o maior é o Ronaldo, né, com 3 melhores do mundo, decidindo uma Copa do Mundo, ganhou 2, né, uma ele não jogou, mas ganhou 2 e tudo. Agora, se você hoje essa pergunta, quando você vai responder, você tem algo que é uma característica muito presente do nosso tempo, que é você cobrar que a pessoa tenha sido vitorioso lá na Europa, né? E o Neymar foi muito vitorioso na Europa, né? O Neymar tem Champions sendo artilheiro, o Neymar tem 2 vezes finalista de melhor do mundo, então você pesa nisso daí. Mas, para mim, ele não é nem o melhor, para mim é o Zico, nem o maior, para mim, o Ronaldo. Então, para mim, tá fácil responder isso. Ô Mauro, pegando esse... Porque a Copa do Mundo, acho que ela tem uma influência muito grande, não na discussão Sim. do melhor, né? Não na discussão... A discussão do melhor, acho que isso é importante a gente diferenciar, ela não passa sempre por títulos e conquistas, ela vai passar por outros aspectos. Mas você ser campeão do mundo, você jogar muito bem Copas do Mundo, vai aumentar a percepção da qualidade do seu jogo. Essa é a impressão que eu tenho. E o Neymar, ele fez uma Copa de... Ele já poderia ter jogado, deveria, né? Ter jogado a Copa de 10, na minha opinião, tanto ele quanto... Tá no grupo, sem dúvida. Na de 14, eu fiquei
não é, eu já sabia do potencial dele, mas eu fiquei positivamente surpreso com o quão bem ele jogou. Ele não sentiu em absolutamente nada o peso de uma Copa do Mundo que poderia acontecer, e ele jogou muito. Não fosse a lesão, a história poderia ter sido bem diferente daquele 7-1. Sim. Na Copa de 2018, de repente o 7-4, na Copa de 2018, aí a imagem dele não sai tão legal. Mas assim, olhando o que ele já fez em Copa e o que ele ainda pode fazer, eu acho que a tua impressão inicial, ela ainda pode se concretizar no futuro, cara. Porque assim, o maior artilheiro da história da seleção, o Neymar vai ser. Ele vai terminar a trajetória dele na seleção, eu imagino, como o maior artilheiro da história da seleção. Sim. Superando um cara que em 58 entrou na terceira partida, jogou muito bem como Garrincha, foi fundamental no quarto jogo contra o país de Gales, deu show com 17 anos na semifinal contra a França e na decisão contra a Suécia. Aí na Copa de 62 fez um dos gols, o 2-0 contra o México, no primeiro tempo ainda se machucou contra a Tchecoslováquia e não jogou mais. Fez um dos gols contra a Bulgária na Copa de 66, foi poupado no segundo jogo e saiu a pontapés, literalmente, pela excelente seleção portuguesa, que era muito melhor que a do Brasil, inclusive para dar porrada, e não jogou. Ao final daquela Copa, em 66, ele falou, não vou jogar mais Copa do Mundo. Imagine se ele tivesse mantido a palavra o Pelé. Ele ia ter 2 títulos mundiais fantásticos, mas ia falar, 1,5. E lembrando, como a gente lembrou durante todo esse março para cá no blog do Esporte Interativo, que o Pelé tinha dúvidas do Saldanha, tinha dúvidas da seleção, que não só muita gente criticava o Pelé, muita gente não queria o Pelé como titular, muita gente não queria o Pelé entre os 22 para a Copa de 70. Então imagina qual seria a trajetória do maior do mundo, 3 vezes o único campeão do Mundial. Então tudo isso é discutível. Se dizia que o Pelé em março de 70 estava velho e cego, com 29 anos de idade, e é o Pelé. Então, assim, aguardemos cenas dos próximos capítulos exatamente para isso que você falou, Luizinho. Só para pegar um exemplo um pouco extremo e, ao mesmo tempo, pegar um cara que, para mim, é o maior jogador de todos os tempos deste planeta, porque, para mim, Pelé é de outro, ou do satélite de onde veio o Pelé, que é o Messi. E o Messi em Copas do Mundo? Então, exato. E tem isso, né? E como diria a Madre Teresa Calcutá, foda-se se ele foi tão mal em Copas do Mundo. De Stefano machucado em 62, Puskás não ganhou em 54 porque também deram porrada dele nos 8, aliás, quando a Alemanha perdeu com as reservas por 8-3 para a Hungria, não se percam pelo tamanho do 8-3, ela ainda foi campeã naquela Copa. Então assim, Cruyff não ganhou a Copa do Mundo, Zico não ganhou a Copa do Mundo, que é a maldade, né? Então, assim, e olha que a gente fala assim do Messi na seleção, o Messi ele já levou que tem o Maradona tem 2 finais de Copa e tal, mas depois da era Maradona existe uma lacuna, teve ali ainda era Maradona, mas tem o último título oficial lá no início dos anos 90, mas o Messi, ele disputou já 8 competições pela seleção, ele leva o time para 4 decisões, ou participa de 4 decisões, fora as semifinais. Assim, a Argentina ela muda de patamar em termos de competitividade com a era Messi. A era Messi volta a colocar a Argentina próxima a títulos. Isso é fato histórico. E a Copa de 2014 dele é excelente. A gente fala de um cara como se ele tivesse jogado porra nenhuma em 2014. Não é verdade. Ele foi eleito em 4 dos 7 jogos o melhor em campo. E quer queira, quer não, com discordâncias, eu entendo os argumentos, ele foi o melhor jogador da Copa. Oficialmente é ele. Então, assim, ele também, essa coisa medíocre que a gente imagina que seja, também não é verdade, né? Não é verdade, mas assim, é o que se... Pro nível dele é pouco. Isso que eu ia falar. Mas não é tão ruim. É que nem essa porcaria de falar, o Zico não ganhou a Copa. Gente, de novo, pô. Jogou pra cacete em 82, mas é bom dizer, o Zico jogou mal a Copa de 78, porque também o Cláudio Coutinho, que era treinador dele, ele não ajudou, mas ele jogou mal a Copa de 78, ele acabou merecidamente na reserva, e em 86 ele foi maravilhoso, porque ele tinha poucas condições, ainda fez, botou a cara pra bater no pênalti lamentavelmente perdido.